Bom, então tá aqui, né? Eu vou falar sobre o jogo da vida, vou fazer uma pequena analogia, mas a gente vai falar, na verdade, sobre as regras, né? Quais são as regras do jogo da vida? Não esse jogo que está aqui, mas o de verdade, que é o que a gente vive aqui nesse mundo. Quantas vezes a gente já se perguntou o que estamos fazendo nesse mundo, né? Deus já sabe o final da história. Ele sabe que Satanás será derrotado, que Cristo vai triunfar. Ele já sabe quem serão os eleitos. Então, por que ainda precisamos passar por essa vida? Essa é a questão que a gente vai tentar tratar hoje. É claro, uma resposta fácil, se eu tivesse com preguiça, Deus sabe, mas a gente não sabe, né? Então, como a gente não sabe, a gente tem que passar mesmo para tentar descobrir no final quem que ganha. Mas eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a gente tem que buscar mais do que isso dentro da palavra. Eu queria que vocês abrissem lá no livro de Romanos, capítulo 9. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 13, tem uma explicação muito interessante para uma passagem que aconteceu lá no Velho Testamento, né? Então, aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 13, diz assim: porque, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela quem? Rebeca, mãe dos dois, né? O maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Então, essa é uma passagem clássica que tem na Bíblia, talvez uma das melhores passagens, uma das passagens mais importantes sobre predestinação, né? Porque aqui já está falando que desde o ventre da mãe, quando a Rebeca estava grávida, não tinha tido os dois ainda, os dois estavam brigando dentro da barriga da mãe, certo? Deus já falou para ela, tem dois povos aí, dentro da sua barriga, certo? E o maior servirá o menor. Então já estava definido, né? E aí vem toda a história do Jacó. É claro que Isaac sabia dessa história, Rebeca sabia, o próprio Jacó certamente sabia, né? O próprio Esaú já sabia dessa história do maior servirá o menor, mas eles sabiam, mas eles não entendiam. Precisou de todo um desenrolar, né, da história do Jacó e de Esaú, para no final acontecer exatamente o que Deus tinha predestinado, que o maior serviria o menor, né? Que o povo do Jacó, que depois virou Israel, seria o povo escolhido de Deus, e o Esaú, né, seria um povo, um vaso feito para destruição. Então, aqui, só para começar, né, a questão principal é essa. Então, se a gente sabe o que acontece no final, por que a gente está aqui nesse mundo? Como todo jogo tem regras e tem um juiz. Muito importante a gente observar isso, né? Todo jogo tem regras, e as regras estão aqui, na palavra de Deus, e todo jogo tem um juiz. Então vamos começar entendendo um pouquinho a questão do juiz. Quem é o juiz do jogo da vida? A gente abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, né? Muitos de vocês sabem isso decorado, decora salteado. Fala assim: do princípio criou Deus os céus e a terra. E eu queria destacar aqui que, no princípio, esse Deus que criou os céus e a terra é a palavra em hebraico Elohim. Não sei se vocês sabem, mas tem pelo menos 3 tipos de denominações para Deus no Velho Testamento. Tem Adonai, tem Elohim e tem Jeová ou Yahvé, certo? Aqui a Bíblia, por isso que eu falo, quando a gente começa a estudar a Bíblia é perfeita, né? Ele não começa nem com Jeová, nem com Adonai. Ele começa com Elohim. E Elohim é o Deus juiz. Interessante, né? Ele é o Deus, aquele que julga. A primeira função de Deus, quando Deus aparece na criação, é do quê? De um Deus que julga, um Deus juiz. E olha que interessante, a gente vai ver que ao longo do capítulo 1, ele está ao mesmo tempo criando e ao mesmo tempo julgando.
Capítulo 1, versículo 4, né? Ele criou a luz, e depois o que ele fez? Viu que a luz era boa. Olha lá, primeiro dia. No segundo dia, por alguma razão, ele não deu julgamento. Não fez julgamento no segundo dia. Mas chega no terceiro dia, Deus faz 2 julgamentos, lá no versículo 10 e no versículo 12. Ele viu que era bom, aquela separação da porção seca, e depois no 12, ele viu que era bom o quê? Que a terra produziu ervas, né? Então ele viu que isso era bom. No quarto dia, lá no versículo 18, ele também viu que era bom, quando ele fez o quê? A lua para governar a noite, o sol para governar o dia, ele viu que era bom. No 21, ele viu que era bom, né? Quando ele criou o quê? Os peixes, as almas viventes, dentro da água. No 25, ele viu que era bom, quando ele criou gado, criou bestas feras. E no 31, lá no final, ele viu que tudo quanto tinha feito era muito bom. A gente está vendo o quê? Que Deus, o Criador dos céus e da terra, não só ele está criando, é uma função dele como Deus Criador, mas ele também está julgando. É por isso que a palavra Elohim aparece ali logo em Gênesis 1:1. E aí a gente vai ver que todo o capítulo 1, toda vez que Deus usou, que a palavra Deus é usada, né, é a palavra Elohim. Né? Por quê? Porque é o Deus julgador. A gente vai ver então quem é o juiz. Outra coisa, lá em João capítulo 5, versículo 22. É uma passagem muito longa, mas resumindo, ali Jesus fala, né? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, segunda dica, é claro, a gente já sabe em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo se fez carne, o verbo era o verbo da criação. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele é o Deus da criação, ele é o Elohim que está lá na criação, ele também é o Deus que está julgando. Por quê? Porque o Pai, o Deus Pai, deu para ele todo o juízo. Então ele tem toda a autoridade para julgar. E uma terceira questão aqui muito interessante, que eu particularmente gosto muito, Mateus 7:1, que fala o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Deus fala mesmo, ó, não é para julgar. Mas aí fala, mas Senhor, você trabalha lá, você tem que tomar decisão, você tem que julgar as coisas. A gente às vezes tem que fazer isso. Mas qual que é o segredo? É que quando eu faço baseado na palavra de Deus, aí não sou eu que estou julgando, né? É Deus. Usa a palavra de Deus para dar o juízo de Deus. Toda vez que eu não uso a palavra de Deus para julgar, aí eu estou julgando, aí eu estou fazendo aquilo que Mateus 7:1 diz, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado como pais, né? Porque como pais a gente tem autoridade sobre os nossos filhos. A gente, de vez em quando, entre aspas, tem que fazer julgamento, né? Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque cuidado para a gente não usar a nossa própria opinião, nosso próprio juízo para julgar nossos filhos. O que a gente deve fazer sempre é o quê? Usa a palavra de Deus. Porque quando a gente está usando a palavra de Deus, a gente está usando o quê? A autoridade do próprio Jesus, né? Porque Deus Pai deu para ele toda a autoridade para julgar. Então a gente não precisa se preocupar com relação a isso. Agora, quando eu uso a minha opinião e ela não é baseada na palavra de Deus, aí eu estou caindo aqui em contradição com Mateus 7:1. Como todo jogo, o jogo da vida tem um juiz, e esse juiz é Cristo, é a própria palavra de Deus, e a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente vai fazer julgamentos. Então, Deus é o grande, Jesus é o grande juiz no jogo da vida. Então, se Jesus é o grande juiz no jogo da vida, eu estou querendo trazer aqui 2 exemplos para confirmar essa questão. Né? Por quê? Porque muitas vezes existe uma tendência no meio evangélico, né, de dizer que Jesus é o quê? Salvador. E está certo, ele veio para salvar. Né? E ele falou isso na Bíblia, que ele veio para salvar. Quer ver? João 12:47. Se você olhar, que está no finalzinho aqui, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Muitas pessoas olham para esse versículo e falam assim, Jesus é o quê?
Ele é salvador, ele não é juiz. Mas essa questão aqui dele ser salvador é uma questão circunstancial. Porque quando ele veio para o mundo, ele veio realmente para salvar, ele veio para morrer. Ele veio para que a gente pudesse ter um caminho, né, que não fosse o da morte. Certo? Então, naquele momento, ele falou essas palavras. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê, na criação, Deus é juiz. Ele está julgando, né? E no final da história, você vê o quê? Jesus julgando também, é claro, né? Faz parte da condição dele. E eu coloquei essa passagem aqui exatamente para mostrar que mesmo quando Jesus esteve na terra, ele nunca deixou de ser juiz. Claro, ele veio para derramar seu sangue, ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele nunca deixou essa função de ser juiz. Eclesiastes 12:14 fala, porque Deus, Elohim, né, há de trazer o juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, novamente, aqui, Eclesiastes afirma que Deus é juiz. Juiz do quê? Daquilo que é bom, daquilo que é mal. E aqui tem um caso muito interessante, né? Em Mateus 21, 18, 19, de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Se você olha para Jesus do ponto de vista de juiz, fica muito fácil entender o que aconteceu. Jesus, de certa forma, ele julgou a figueira, ele chegou lá. Claro que isso aqui é uma metáfora. Figueira, né, no Velho Testamento significa o povo de Judá. Então os judeus, eles não estavam produzindo fruto, então isso é uma metáfora. Mas, de fato, ele julgou a figueira, porque aquela figueira estava lá, Jesus estava com fome, ele chegou lá, não tinha fruto, não estava dando fruto, falou, isso aí não serve, né? É como se lá, se em Gênesis ele olhasse lá para, né, separação da porção da terra seca e da água e falasse assim, isso não está bom, essa figueira não está boa não. Uma figueira, uma árvore que tradicionalmente deveria dar frutos para quê? Para alimentar as pessoas, para alimentar os povos, para poder abençoar os povos, não estava fazendo seu papel, né? Então Jesus foi lá e colocou um julgamento em cima da figueira. Então, mesmo quando Jesus esteve aqui na terra, ele nunca perdeu, né? Ele nunca deixou de cumprir o seu papel de juiz, apesar de que a missão principal dele aqui na terra era de ser o Salvador. E a vida, ela é um grande teste. Eu olho para a vida de Jacó. Jacó já sabia, Deus já tinha determinado, o maior servirá ao menor. Então, o resultado final está determinado. Por que Jacó teve que passar por todas aquelas etapas na vida dele, todas aquelas tribulações, todos aqueles problemas? A gente tem estudado lá com os meninos a vida de Jacó, né? O caso lá da Diná, né? Que foi deflorada. Deve ter sido um problema grande lá para eles, né? Que o Jacó teve que enfrentar. Depois o Levi e o Simeão vão lá e matam todo mundo. E piorou. Por que será? Aí eles têm que fugir de lá, né? Tem que ir para outro lugar. Por quê? Por que Deus deixa todas as coisas acontecer na vida do Jacó? Ou depois, quando José, por exemplo, os irmãos vão lá e vendem José para ele ir para o Egito como escravo, depois como prisioneiro, até que depois ele finalmente é elevado a ser governador do Egito. Né? Por quê? A única explicação que eu tenho para tudo isso é o quê? É um teste. Deus está trabalhando na vida deles. 1 Coríntios 11, 19, eu acho um versículo muito interessante, porque o apóstolo Paulo fala assim, e até importa que haja entre vós heresias. Né? Você imagina? Se eu chegar para o pastor Gilberto e falar assim, ô pastor, é bom que tem heresias aqui na igreja, ele vai dar um pulo desse tamanho, vai dizer, não pode. Não pode, né? Mas na igreja de Coríntios até tinha. E você vê, e o Paulo, ele colocou essa passagem e falou assim, importa que haja até entre vós heresias.
para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Depois fala aqui em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui, essa passagem fala que nós vamos ter muitas aflições. Por que Deus vai dar aflição para o crente, gente? Para quê? Nós somos filhos de Deus. Por que Deus teve que dar tanta aflição para o Jacó? Por que Deus teve que dar tanta aflição para o José? Salmo 34:19 também. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, Deus não diz que Ele vai preservar o justo das aflições. Ele diz que vai o quê? Livrá-lo, né? Então, a gente vai ter aflições. Cada provação, cada aflição, cada dificuldade e mesmo cada heresia que está na igreja pode ser visto como um teste, onde seremos provados e julgados por Jesus. Bom ou mal. É isso aí. Toda vez que a gente passa por uma provação, passa por um teste, na verdade a gente tem que entender, a gente tem que saber disso. Aquilo é um teste, gente. Aquilo é uma provação. Tá? E no final, o que importa para a gente é saber como que a gente respondeu àquela provação. Nós respondemos a nossa carne, nos descabelando, ficando desesperado, ou nós conseguimos passar aquilo dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Essa é a única questão. E Jesus está lá para ser o juiz. A Bíblia fala que no final dos tempos nós vamos ter todas as nossas obras ali. Jesus vai saber, aquele dia, ali você não foi muito bem não. Para mim, essa é a grande explicação que eu tenho de por que a gente está nesse mundo. Porque, se você for pensar, não faz sentido mesmo, né? Deus, Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não podia dar comida para a gente aí? Roupa, casa? Claro que Ele pode. Não tem dificuldade nenhuma para isso. E por que Ele fica, né? Por que a gente fica nesse jogo da vida? Parece até meio bizarro, né? A gente fica aqui, não sei o que acontece, alguém fica doente, alguém passa por uma dificuldade. Por quê? É para testar a gente mesmo. E por que Deus quer testar a gente? A pergunta sempre é: por quê? Que lição que Deus quer nos ensinar? Né? Qual que é a lição? Né? Qual que é o aprendizado que a gente quer ter disso? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui para mim são testes da vida. E eu não sei qual que é a resposta, mas eu tenho certeza que vocês estão lá perguntando a Deus qual que é o ensinamento, qual que é a lição que Deus quer nos trazer para tudo isso. Né? Por que estamos e continuamos aqui? Acho que a palavra que eu encontrei, né, como resposta é aperfeiçoamento. Então, eu peguei alguns versículos, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, peguei só alguns. Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando Deus manda aprovação na nossa vida, assim como Deus mandou na vida de Jacó, Deus mandou na vida de José, foi para quê? Foi para aperfeiçoar. Tiago 2:22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, será que em cada aprovação, em cada dificuldade na minha vida, quando, né, a hora que eu terminar aquilo, Jesus vai falar e vai virar para mim e falar assim: e viu Deus que era bom. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vocês têm que entender, né, que o Deus é o Deus de Abraão, Isaac, né, Jacó, pastor Gilberto, Tissem, mas ele tem que ser o Deus do Christopher, do Jonathan, do Felipe, né, do Nicolas. Tem que ser um Deus pessoal. E a única forma de vocês terem esse Deus pessoal na vida de vocês é isso, é começar a interagir com Deus, é ter dúvida, é perguntar, é pegar na palavra de Deus e falar assim: onde é que estão as respostas? Deus, fala comigo, me responde aqui na palavra. E é isso aí, né? Então eu estou muito satisfeito hoje da gente estar aqui, poder trazer uma pregação em cima
de dúvidas que os nossos jovens estão tendo, sabe? Eu acho que isso é tão bom, isso é tão gostoso, porque a gente começa a ver vida neles, né? Começa a ser o Deus do Christopher, o Deus do Jonathan, o Deus do Nicolas, o Deus do Felipe, né? O Deus da Lohana, o Deus de todo mundo aí que tem que ter uma intimidade com Deus. Não pode ser só o Deus do pastor Gilberto, né? Porque aí é o Deus de ouvir dizer, né? Tem que lutar, vocês têm que estar lutando com a palavra, tá? Para que esse Deus possa realmente ser o Deus pessoal de cada um de vocês.